Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Essa aqui é minha filha, Júlia Benevides. Aparece aqui um pouquinho, para você aparecer no Instagram. E hoje nós vamos conversar sobre sabedoria e envelhecimento. Será que todos os idosos são sábios? Como algumas pessoas falam, né? Nós temos um grupo de pessoas que dizem que todos os idosos são sábios, que nós devemos ouvir as orientações dos idosos. Temos um outro grupo que diz que os idosos têm conhecimentos ultrapassados e de que nada vale o que o idoso fala, né? E aí, realmente, de fato, todos são sábios ou não são, né, Júlia? E hoje nós vamos conversar sobre esse assunto aqui no Instagram, também no Facebook, né? Dá uma boa noite aí pra galera. Boa noite. Júlia na live hoje também, gente. E eu estou muito feliz de estar aqui novamente conversando com vocês ao vivo, retomando as transmissões simultâneas Facebook e Instagram, já que eu passei um bom tempo aí fazendo live só no Facebook, né? E ultimamente queria dizer para vocês também que ultimamente eu tenho estado na correria, a gente diminuiu um pouco a quantidade de lives, né? Devido à demanda de trabalho, em tempos de coronavírus, Covid-19, vocês sabem como que funciona. E aí, como alguns que já acompanham as lives até o final, sabem, eu também estou envolvida em um projeto de pesquisa onde a gente vai estar estudando essa questão do Covid, né? Então, por conta disso, nós diminuímos aí a quantidade de lives que estavam sendo diárias, mas já estou aqui novamente para poder a gente estar conversando sobre assuntos relacionados à pessoa idosa, tá bom? Então, eu quero dar uma boa noite para você que está no Instagram, boa noite aqui também a quem está me acompanhando no Facebook, né? Quem estiver aqui no Facebook, já coloca o seu boa noite, diga para mim se você está presente. O Facebook tem demorado um pouquinho, né, gente? Vou até abrir mais uma página aqui para me mostrar as pessoas que estão online, né? E aí, às vezes, eu demoro para dar o boa noite, demoro para responder as perguntas simplesmente porque não chega, né? Agora eu estou vendo que começou a chegar algumas mensagens aqui. Deixa eu ver. Graciete, boa noite, seja bem-vinda, Graciete. Eu vou ficar em duas telas aqui, três telas, né, gente? Uma tela aqui no Instagram e aqui no Facebook também para eu ir acompanhando os comentários de vocês, né? Então, por que eu estou falando sobre esse assunto da questão da sabedoria? Porque nós temos muitos mitos relacionados a isso, né? Nós imaginamos sempre nós temos dois extremos, nós estamos acostumados a trabalhar com extremos, né? Ou isso ou aquilo. Então, ou o idoso é sábio, ou todos os idosos são sábios, ou todos os idosos não são sábios, né? E a gente precisa refletir primeiro o que é sabedoria, e quando a gente entende o que é sabedoria, o que significa isso? A gente passa a entender que nem todo idoso é sábio, simplesmente porque nem toda pessoa que vai viver na vida, né? A sabedoria não está associada só à questão de tempo de vida, não está associada só à questão de ser uma virtude própria da velhice, né? A gente escuta falar que a sabedoria é uma virtude dos idosos, mas nem todos desenvolvem essa sabedoria. Então, de fato, não tem a ver só com a questão dos anos de vida, não tem a ver só com a questão de já ser um idoso ou não, não tem a ver com essa questão apenas da escolaridade, embora quanto mais anos de vida você tem, quanto mais escolaridade você tem, quanto mais experiências significativas de vida você tem, mais as chances de desenvolver sabedoria, né? Inclusive, a gente sabe que pessoas, e aí especialmente idosos, porque idosos são a maioria das pessoas nesse caso, que é o caso de pessoas com câncer, quando descobrem uma doença como câncer, que é uma doença ameaçadora da vida, que traz a possibilidade dessa pessoa morrer, essa pessoa muitas vezes ela tem um salto em termos de reflexões, que ela se torna uma pessoa mais sábia. Então, quando ela conversa com uma pessoa mais jovem, às vezes até com uma própria pessoa idosa, ela tem mais coisas boas e significativas, mais reflexões significativas para trazer para essa pessoa. Porque quando ela está diante de um problema sério, diante da possibilidade de morrer, e geralmente essa pessoa faz reflexões que mudam a vida delas, né? Então, dificilmente você vai ver, por exemplo, uma pessoa com câncer que ela, após o diagnóstico, ela tem até a cura e ela volta a viver a vida como ela vivia anteriormente.
Em geral, essa pessoa muda a vida dela e ela passa a viver uma vida com muito mais significado, uma vida onde ela foca nas coisas e nas pessoas que são mais importantes para ela, justamente por conta dessa revisão que ela faz de vida. Então, quando a gente fala essa questão de que geralmente a pessoa idosa é sábia, por que a gente fala? Porque geralmente o idoso ele já passou por grandes situações, inclusive situações relacionadas à própria saúde, né, doenças ameaçadoras de vida, e por isso ele se torna uma pessoa que reflete mais em geral, né, e se torna uma pessoa mais sábia. Mas a pergunta inicial, todos os idosos são sábios? Não, porque muitos vão passar por várias experiências de vida e não vão aprender com essas experiências, né? Quero dar uma boa noite aqui para a Leninha no Instagram. Boa noite aqui para a galera. Eugênia, seja bem-vinda, minha amiga Eugênia do coração, está aqui. Graça Mello, Laodiceia, boa noite. Raquel Barreto também, gratidão por você estar aqui, né, Raquel? Então, assim, geralmente a gente já, de antemão, a gente diz que as pessoas idosas são sábias, né? Mas a gente tem que fazer algumas ponderações. Então, o que seria, na verdade, você ser um idoso sábio? Você ser uma pessoa sábia, mas especificamente um idoso sábio, quais são as características, né? Quais são as qualidades, quais são as virtudes que essa pessoa desenvolve para, de fato, a gente olhar e falar assim, não, essa pessoa é uma pessoa sábia, que ela está trazendo contribuições para o mundo, está trazendo contribuições para a minha vida, né? Então, uma pessoa sábia, um idoso que ele é sábio, ele tem inteligência emocional. O que é inteligência emocional, né? Igual nesse momento que nós estamos passando, essa situação do Covid, óbvio que tem momentos que você cai na balança ali do equilíbrio, né? Ora você está muito bem, ora você não está muito legal, mas é uma pessoa que ela, justamente por conta de toda a experiência de vida, por ter buscado se desenvolver, se tornar uma pessoa melhor, aprender com a vida, com as experiências que ela passou, ela é uma pessoa que tem mais equilíbrio, né? Ela sabe separar o que é mais importante, o que não é importante, onde ela deve focar, onde ela deve dar mais valor e quais pessoas ela deve dar mais valor, quais pessoas não. Porque, por exemplo, né, se a gente for olhar um jovem dificilmente ele consegue fazer esse balanço. Alguns jovens, sim, outros não. Depende muito da questão da experiência de vida que essa pessoa passa, como eu falei, né? Então, o jovem, muitas vezes, ele foca, ao invés de ele focar na família, em valorizar mais os pais, valorizar os irmãos, ele foca nos grupos fora de casa, não é isso? Os adolescentes, né? Ele foca na aparência, ele foca na questão do consumo. Não, eu quero muito dinheiro, eu vou gastar muito para colocar uma roupa de marca, colocar um sapato de marca, porque eu quero aparecer, ser uma pessoa de determinada forma, para eu me tornar mais popular, né? Eu quero namorar a pessoa, o rapaz, uma menina mais bonita, eu quero postar coisas no Facebook e no Instagram que vão chamar mais a atenção dos outros. Geralmente é um posicionamento do jovem. Uma pessoa mais sábia, e aí geralmente uma pessoa idosa, porque já passou por experiências de vida, mas voltando, o idoso pode ser sábio ou não, é uma pessoa que já não vai estar mais tão preocupada com essa questão de bem, já não vão estar preocupadas com a visão da sociedade, já não vão estar mais preocupada nessa questão de corresponder a expectativas de grupos, né, de pessoas, vai estar mais voltada para si mesma e vai estar mais voltada para a sua própria família, valorizando mais a sua própria família, né? E aí a gente vê muito isso também, como eu já citei algumas vezes aqui, na questão do homem idoso, né? O homem idoso é muito comum você ver o homem que trai a mulher, o homem que não valoriza muito estar junto com a família, né? Durante o início do casamento não é uma pessoa vamos dizer, um exemplo, né, ali de homem, de marido, de esposo, de pai. E aí, à medida que ele vai envelhecendo, ele começa a perceber os erros dele e pode ser que ele se torne uma pessoa mais sábia, né? Uma pessoa mais sábia. E aí, quando ele vai conversar com um jovem, quando ele vai conversar com um filho, né? Ele vai trazer uma carga de experiência que ele vai falar, olha, eu fiz isso porque eu pensava dessa forma, porque eu agia assim, mas isso não é legal. Ele começa a ponderar mais as coisas, a entender o que era importante ou não. Mas esse balanço não acontece com todos os idosos, né? Tem homens, e aí eu tô dando só esse exemplo do homem, mas tem questões de mulheres também, né? Que vão ter determinados comportamentos, vão valorizar coisas que não são importantes e que vão fazer isso ao longo de toda a vida e que vão permanecer a vida inteira dessa forma, né? Então, não necessariamente o fato de você ser um indivíduo mais velho, de você ser um idoso,
significa sabedoria, mas sabedoria tem muito a ver com essa questão da inteligência emocional. Então, de você saber equilibrar, saber o que é mais importante na vida, o que não é, saber valorizar as pessoas que são mais importantes, né? Como eu acredito que agora vai acontecer, muitas pessoas, a gente acredita muito nisso, vão se tornar mais sábias nesse período, porque vão aprender a fazer essas ponderações, vão aprender a valorizar o que é importante. Porque até então a gente ficava nessa correria, né? Querendo muitas coisas, querendo fazer muitas coisas, querendo viver de acordo com o que a sociedade gostaria que a gente fizesse. E hoje, nesse isolamento, a gente se dá conta de que a gente precisa estar mais próximo dos nossos familiares, que a gente deveria ter valorizado mais os nossos amigos, né? Então, a tendência é que a gente saia dessa, que um grupo de pessoas saia desse momento que nós estamos passando muito melhor, muito mais reflexivas, muito mais voltadas para si, voltadas também, obviamente, para as pessoas, né, que essas pessoas mais amam. E tem um ponto muito interessante também nessa questão da sabedoria, que é essa questão de você saber escutar mais, que é algo que nós jovens temos dificuldade, né? E que as pessoas mais sábias, sendo elas mais jovens ou não, elas escutam mais antes de falar, antes de julgar, antes de condenar, né? Antes de dizer o que o outro deve fazer ou não, que a gente não deve fazer uma coisa dessa e quem é sábio não faz, né? Dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, né? A gente traz reflexões, e o idoso, quando você senta diante do idoso, que ele é sábio, que ele desenvolveu essa maturidade, né? Como a Maria Livanda colocou aqui no Facebook, é uma pessoa que vai te trazer reflexões, que você se sente bem de conversar com essa pessoa, porque ela te traz reflexões, mas ela não te impõe. Quando você senta com uma pessoa idosa, isso é muito comum, e eu quero puxar a orelha de vocês, né? Aqueles tipos de idosos que você senta, o idoso quer te dar um chá, né? Um chá de conselhos no sentido assim, positivos, né? Tem idosos que imaginam assim, bom, eu tenho uma experiência de vida de 50, 60 anos, então os jovens têm que me ouvir, porque eu sei. Esse eu sei já acabou, já significa que você é uma pessoa que precisa se voltar mais para dentro, né? E muitos idosos são assim, são impositivos, eles querem dizer que eu sei. E um dos pontos, justamente, de uma pessoa mais sábia é saber que ela não sabe. Ela pode trazer reflexões para os mais jovens, né? Ela pode trazer reflexões para os amigos, mas não necessariamente ela sabe mais do que uma outra pessoa, porque cada situação é uma situação, né? Mas ela traz ponderações aí, de acordo com a experiência dela de vida, com a maturidade que ela vai adquirindo aí ao longo da vida dela. Então, esse é um dos pontos também, né? Essa pessoa é uma pessoa que escuta mais. Por outro lado, tem algo também que está relacionado à questão da inteligência prática, né? Então, uma pessoa mais sábia é uma pessoa que ela passou por várias experiências de vida e, de acordo com essas experiências, ela aprendeu a refletir e a entender e a colocar esse conhecimento dela para coisas, para soluções práticas, que muitas vezes nós, jovens, vamos muito para o mundo da lua, né? E o idoso, inclusive, em algumas empresas, se valoriza muito o idoso, justamente por conta da questão da praticidade, de se basear na experiência anterior que ele já teve, para ser mais prático a respeito de soluções, né? Então, por exemplo, quando o idoso ele vê um jovem, né, com algum problema relacionado à questão da educação, né? Vamos para um exemplo assim bem prático, né? E aí o idoso ele retoma a experiência dele de pai, o que funcionou, o que não funcionou, e aí ele consegue chegar para esse jovem pai e falar, olha, eu tenho essa experiência que é assim, que é assado, dessa forma geralmente não funciona, a gente pode fazer dessa forma aqui que vai funcionar melhor. E aí essa experiência prática também significa que essa pessoa é uma pessoa mais sábia, né? Uma pessoa que utilizou toda a base de experiência dela de vida, de experiência de informações, né? De conhecimentos, também para isso. Um outro ponto também é essa questão de você aprender a contextualizar as coisas, você aprender a ponderar, né? Que são coisas que alguns idosos não fazem. Por isso que eu digo que sabedoria não é só o fato de ser idoso, é você ser sábio, né? Que é você olhar para uma situação, você não contextualizar. Então, por exemplo, um jovem, né? É muito comum, um jovem que se casou recentemente, por exemplo, né? E aí ele vê que o telefone do esposo e da esposa tocou, ele vê uma mensagem ali que ele imagina que é uma mensagem que pode estar trazendo uma denotação assim de traição, e aí ele já se agita, ele já xinga, ele já quebra tudo, ele já acabou, aquele casamento já acabou para aquele jovem, ele já fala tudo que vem na cabeça e vai, né? Uma pessoa mais sábia é uma pessoa mais ponderada, né?
É uma pessoa que vai contextualizar, mas será que isso aqui realmente é uma mensagem que tem uma denotação de traição? Será que é um amigo, é um colega de trabalho, né? Que de repente tem uma amizade, tem uma proximidade maior, né? Será que de repente é uma brincadeira? Será que então, assim, essa pessoa vai ponderar com mais paciência, vai refletir, vai respirar mais antes de tomar decisões, antes de falar, antes de condenar, antes de julgar, né? E coisas que geralmente a gente que está num nível de evolução muito baixo, a gente não faz, né? A gente já poca tudo, né? E uma coisa muito legal também, que significa também que você é uma pessoa mais sábia, é você ser uma pessoa assim que consegue montar cenários, né? Consegue prever de alguma forma, ter predições relacionadas à questão do futuro, né? Então, por exemplo, né, quando você olha um adolescente, vamos supor, eu não sou idosa ainda, né? Não estou no nível de sabedoria, mas, por exemplo, você olha com adolescente, eu já tenho experiência, fui adolescente, tenho experiência de trabalho também com questão de adolescentes, né, na época de estágio, de etc. Então, você consegue olhar para um comportamento do adolescente, você predizer algumas coisas, não julgar, mas você já sabe mais ou menos o que vai acontecer dali para frente, não é verdade, né? Então, você já aprende a se posicionar diferente, a antever situações, né, que poderiam complicar mais aquilo. Você sentar com um adolescente quando você vê que ele está tomando determinadas posturas, você já sabe, olha, não adianta eu me afastar, não adianta condenar, eu vou chamar para conversar, eu vou me aproximar mais desse adolescente, né, mais dessa criança. E tudo isso é a questão de reflexões, né, que a gente faz, de ponderações que a gente faz justamente quando a gente está buscando mais sabedoria, né, a gente aprender a não sair aí quebrando o pau da barraca, né. Mais uma coisa que eu queria chamar muita atenção de vocês, né, em relação aos idosos, e que a gente, às vezes, você senta com o idoso e você não pode não receber o aconselhamento, né? Mas você tem que ponderar, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Você vai sentar com o idoso, que o idoso fala, você tem que aceitar. Não é assim, porque tem muitos idosos que não sabem ponderar. Então, por exemplo, tem idosos que são fechados na questão dos valores que desenvolveram ao longo da vida. Então, vamos supor, né? Eu sou uma pessoa evangélica, eu acho que o jovem não tem que se relacionar sexualmente antes do casamento. Eu acho que a menina jovem não deve andar de barriga de fora. E aí, todas essas crenças que esse idoso tem, ele não consegue relativizar, ele não consegue flexibilizar, ele não consegue entender as mudanças, né, que o mundo vem passando, ele não consegue entender que o valor, que ele pode ter um conjunto de valores e que o jovem pode ter um outro conjunto de valor. E aí ele acaba querendo impor para aquele jovem pensar do jeito que ele pensa, agir do jeito que ele pensa, e quando ele vai aconselhar, ele aconselha de acordo com os parâmetros dele. Mas se ele fosse uma pessoa, né, mais sábia, ele seria uma pessoa que ele ia olhar, bom, né, esse meu filho, esse meu neto, vou contextualizar aqui. Que época que esse neto, que esse jovem nasceu, né? Em que época que ele está, quais são os princípios que ele compartilha, os valores que ele tem, né? E aí emitir de alguma forma uma certa reflexão, né? Um certo aconselhamento para essa pessoa, mas tendo comparando essa pessoa, os valores que essa pessoa tem, a forma que essa pessoa tem de pensar e se colocar no lugar dessa pessoa, se colocar no lugar desse jovem, né? Então eu acho assim que o indivíduo idoso, né? Se ele quer se tornar uma pessoa que quer trazer contribuições para o mundo, que quer, de alguma forma, que a vivência dele aqui tenha sido significativa, não basta ele ter 70, 80 ou 100 anos para deixar um legado. Para você que é idoso, deixar um legado para sua família, deixar um legado para a sociedade, você tem que crescer enquanto pessoa. Então, se você não busca o seu crescimento, e mais uma vez, quando eu sempre falo aqui, né, com autoconhecimento, meditando, né, buscando ouvir esse ser que está dentro de você, né? Que é você também, esse ser divino que está aí, que está se comunicando contigo, né? Que basta você abrir o seu coração para ouvir e você passar a se conhecer melhor, você pode passar por essa vida. Você pode viver até 110 anos, 120 anos, 200 anos, e você não vai deixar legado nenhum. As pessoas, quando forem falar de você, minha mãe, meu pai, aquela pessoa era assim, né? Uma pessoa chata, reclamona, né? Uma pessoa cheia das ideias dele, ou das ideias dela, não conseguia muito me comunicar, uma pessoa turrona, né? E é isso muitas vezes que as pessoas vão falar
do idoso, né? Então, assim, a sabedoria tem muito a ver com essa questão também de você saber, você idoso, saber analisar o contexto, saber que o contexto das pessoas de hoje, dos jovens de hoje, do adolescente, da criança não é o mesmo seu. Às vezes, dentro do grupo dos próprios idosos, né? Os idosos de 100, você pega um idoso de 80, um idoso de 60, a visão de mundo é completamente diferente. Então, nós não estamos aqui para condenar o outro, né, de forma nenhuma. E a gente tem que aprender essa questão de estar refletindo, flexibilizando, pelo menos no nível da interpretação dos valores do outro, né? O que as outras pessoas pensam de vida, em relação à vida delas, né? Então, mais uma vez, para você ser uma pessoa sábia, você tem que ter essa capacidade de entendimento, buscar isso, né? Essa capacidade de entendimento do mundo, buscar ser uma pessoa mais flexível, abrir mais a sua mente para as coisas, né? Buscar se desenvolver, aprender a lidar com essa questão das incertezas também, não é verdade? Hoje nós estamos vivendo um momento de incerteza para todo mundo, para vocês, para mim. E de que forma que você leva isso? Você leva isso com leveza? Ou você leva tudo isso de uma forma muito pesada, de uma forma fúnebre, né? Você não sabe lidar com isso. Porque todos nós temos que aprender a lidar com a incerteza. Então, geralmente, né? Quando as pessoas buscam um pouco mais de desenvolvimento, elas aprendem a desenvolver mais essa capacidade de lidar com incerteza, de lidar com o incontrolável. Como eu sempre falo aqui com vocês, não podemos controlar tudo, não conseguimos controlar tudo. Tem coisas que escapam nas nossas mãos, né? E estamos aí, né? Então, nessa reflexão, né, que eu queria trazer para vocês, tanto você que é profissional, você que é idoso, né, e que geralmente a gente acha que o profissional de gerontologia, de geriatria, né, especializado aí na questão do idoso, esse profissional ele tem que fechar os olhos, né, para esse fato e afirmar, não, todos os idosos são sábios, né, tem muita experiência de vida para passar, tem muita coisa boa para falar. Nem sempre, não é? Isso não significa. Existem duas coisas diferentes, né, gente? Que é você respeitar o idoso, né? E você entender aqui que alguns idosos são sábios, outros não. Então, respeitar um indivíduo idoso, todos nós temos que respeitar. É o direito do idoso ser respeitado, né? E ele tem valor só por ele ser ele, independente. Ele tem valor. Ele tem valor como você tem, todos nós temos, né? De dignidade, de respeito, independente da forma que essa pessoa leva a vida ou pensa a vida ou não. Outro ponto é você dizer que os idosos são sábios, que todos são sábios. Não. Alguns são sábios, outros não, né? Uns passam pela vida e aprendem mais e compartilham essa experiência com o outro e ajudam o outro a crescer. Outros não, passam pela vida, vão passar por 1000 processos de luto, por 1000 mortes, por 1000 problemas de saúde, por 1000 problemas no trabalho, por 1000 problemas familiares, e não vão aprender. Porque, como eu sempre falo aqui para vocês, todo desafio, tudo que a gente passa na vida é para a gente aprender. E se esse algo se repete 1, 2, 3, 10, é porque você não aprendeu, você pode crer nisso, né? E às vezes as experiências são importantes e se repetem várias vezes na vida e você não aprende. Então, você ter sabedoria ou não, a tendência é que os mais velhos tenham mais sabedoria e tenham aprendido mais com a vida. Mas pode ser que alguns não, né? Eu quero dar uma boa noite aqui para Maria Teodora, boa noite para Esmeralda. Que saudade de você, Esmeralda. Maria Elivana colocou aqui, né? A maturidade traz experiência até um certo tempo, né? Depois, com o avanço da idade, problemas de saúde, o idoso fica mais introspectivo. Então, depende, Maria Elivanda. Fala para essa câmera aqui, né? Maria Elivanda está no Facebook. Porque, assim, ó, óbvio, né? Se esse idoso ele vai ter algum comprometimento cognitivo, realmente, de fato, ele não vai ter a capacidade de fazer determinadas reflexões, né? Então, por exemplo, o idoso que tem a doença de Alzheimer, né? A partir do momento que o cérebro dele vai se deteriorando, né? A situação se torna mais complicada. Agora, o fato desse idoso ter algum problema de saúde não significa necessariamente, desde que isso não comprometa aqui, não significa que ele tem que se tornar uma pessoa pouco sábia, não. Ao contrário, seriam experiências para tornar ele justamente uma pessoa mais introspectiva, no sentido, né, de se conhecer mais, de refletir mais, fazer aquela revisão de vida que eu falei anteriormente e se tornar uma pessoa mais sábia. É uma pena que a maioria dos idosos, né, grande parte aí, quando passa por problemas de saúde, passam por doenças, ao invés de aproveitar para crescer,
se deterioram cada vez mais do ponto de vista da sabedoria, se tornam pessoas reclamonas, né? Se tornam pessoas que não aprendem com aquela experiência, e aí realmente, de fato, né, vão se tornar pessoas que não vão deixar um legado. E o interessante de tudo isso, quando a gente fala essa questão de você se tornar uma pessoa que busca se conhecer, que busca se tornar uma pessoa melhor, é você deixar um legado para o mundo, né? Então, nem todo idoso vai deixar um legado, o fato é esse. Alguns vão, outros não, né? E eu falo isso com a maior tranquilidade, como eu falei, as pessoas acham que o profissional de gerontologia, que trabalha com idoso, enfim, a gente trabalha com essa questão do respeito ao idoso, então que a gente tem que achar, primeiro, todos os idosos são bons, segundo, todos os idosos são sábios, e não é verdade, tá? Boa noite aqui, deixa eu ver, Luda, né? Tá com saudade da avó. A avó sabia até quando ia chover, e é um dos aspectos da sabedoria, tá, gente? Esse aspecto prático, como eu falei, para você ser uma pessoa sábia, um idoso sábio, ele não precisa ser um idoso com mestrado, doutorado, não precisa nem saber ler. Isso contribui para a gente aumentar as nossas reflexões, contextualizar, né? Mas não precisa necessariamente saber ler, porque a sabedoria é algo prático que você aprende com a vida, tá? Então, quando a gente fala de sabedoria, a gente fala de inteligência emocional, que é essa questão de equilíbrio emocional para lidar com as situações, ter mais paciência, ter mais tranquilidade, ouvir mais, falar menos. E a gente tem essa questão da inteligência prática, que é justamente isso, né? A experiência de vida já ajuda nesse sentido a entender até quando vai chover, quando não vai, né? A ponderar essa questão de relacionamentos, como eu falei, será que eu devo valorizar essa coisinha que é tão pequenininha, né? Vou ponderar aqui dentro dessa situação. O que eu devo valorizar, o que eu não devo valorizar, o que é importante, o que não é importante, né? É algo que essa pessoa vai fazer, né? A Esmeralda colocou aqui que luta muito contra essa questão, né? Não é porque estudou em determinada área que vai sair avaliando as pessoas. É exatamente, Esmeralda, a gente tem essa tendência, né? O profissional tem, a gente que estuda um pouco mais a tendência de querer achar que a gente sabe mais que as outras pessoas, né? E a gente não sabe. Por quê? Sabedoria é algo que tem a ver com experiência e não com saber acadêmico. Então, às vezes uma pessoa, por exemplo, né, quando a gente fala questão de saúde, vamos supor uma consulta, uma avaliação de saúde de um idoso, tá? Às vezes o profissional ele faz uma avaliação e ele diz assim, olha, eu acho que você está com isso. Aí o idoso ele começa a ponderar, não, mas eu acho que eu não estou com isso, porque eu sinto isso aqui, sinto aquilo ali, papapá. Ele conhece o corpo dele e ele tem experiência de vida com 1 trilhão de outras pessoas, né, que já conviveram com ele. Então, ele também tem um olhar que vai trazer uma tradução a respeito do problema de saúde que ele tem, por mais que ele não tenha conhecimento técnico. E muitas vezes o profissional não quer levar isso em consideração, porque ele acha que ele sabe. E muitas vezes a experiência que o idoso tem é muito maior do que a do profissional, né? E no sentido de conhecer o próprio corpo, de ter experiência de ver outras pessoas enfrentando determinados problemas, e ele olha para aquilo, olha para o que ele está passando, e ele fala, não, não é isso aqui, calma aí, não é isso aqui que está acontecendo comigo. E o profissional não quer ouvir, né? Outra situação também, às vezes, quando a gente olha a vida do outro, e a gente acha assim, poxa, mas a vida do outro está tão fácil, né? Só que a gente não faz um balanço a respeito, e a gente não tem condições de fazer, só o outro tem. A gente traz reflexões, né? A respeito de a experiência de vida que ele teve, qual a história de vida dele, por que aquilo dói muito para aquele indivíduo e não iria doer para você? Ele está num outro contexto, né? Então, às vezes, a gente tem reflexões que é teóricas, né? Reflexões de livro, a gente acha que a gente sabe muito. E a gente esquece que o outro que está passando por aquela experiência. Então, eu não tenho capacidade de julgar o outro, ninguém tem, e as pessoas que estudam mais têm essa tendência de querer julgar, né? De querer achar que sabem o que é melhor para aquela pessoa, e a gente não sabe, né? Então, é realmente uma luta, né, Esmeralda, que a gente vai... É uma luta não, né? A gente vai aprendendo a se tornar pessoas mais... a suspender conhecimento técnico e entender que as pessoas, cada um tem sua própria experiência de vida e elas refletem de acordo com as experiências delas, né? Então, muitas vezes, o que a gente traz de aconselhamento para aquela pessoa não é o que vai fazer aquela pessoa feliz, não é o que vai ter, vai trazer algo positivo para a vida dessa pessoa, né? Então, é mais ou menos por aí. Quero dar uma boa noite aqui para a Cleuma Honorato, né? Gratidão, Cleuma, por você estar aqui. Deixa eu ver, Esmeralda colocou aqui essa questão do conhecimento novamente, não é verdade? A gente tem a tendência a achar que quem
conhece mais do ponto de vista de informação, né? Livro, 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 sabe mais. E não é assim, que sabedoria, experiência, prática mesmo, né? A Esmeralda colocou aqui mais uma vez a questão do marido, né? Ah, deixa eu ver, Regina colocou aqui, minha avó não sabia ler e fazia parto. Tínhamos muitos parteiros. As parteiras eram isso, né? As parteiras eram pessoas que, por experiência, faziam partos. E aí, inclusive, nós passamos a ter muito mais problemas de parto. Algumas pesquisas falam isso, tá? Eu não sou uma especialista na área, também não posso afirmar. Já li algumas coisas, alguns artigos falando que hoje, inclusive, com toda a tecnologia médica, a gente tem muito mais complicações do que a gente tinha com as parteiras, né? O que a gente tinha de complicações no nascimento, com parteiras no posterior, muitas vezes, eram relacionadas à questão, muitas vezes questão de infecções, né? Às vezes por conta do espaço ali, né? De você conseguir higienizar o espaço, etc. Tem algumas ponderações em relação a isso, mas não aconteciam tantas complicações. Hoje, o que a gente faz, né? As mulheres querem agendar data para ganhar neném. É assim, não, eu quero ganhar neném tal dia, que é o dia que é o aniversário do meu marido ou meu. E aí vão lá fazer o parto. Muitas vezes aquele bebê não está maduro para nascer, né? E aí não adianta todo conhecimento técnico. A criança às vezes nasce com problemas respiratórios, né? E outros problemas aí por conta dessa situação, antecipação de parto e etc. As parteiras, não, elas sabiam, elas olhavam ali a barriga, ó. Vai nascer nos próximos dias, hein? Já está quase nascendo. Esperava o momento natural, fazia um parto, né? E era conhecimento de experiência, né? De sabedoria, não conhecimento de livros, não é verdade? E a gente desvaloriza, tem a tendência de valorizar muito isso, né? Esmeralda colocou aqui que o marido dela tem esse problema, né? De apontar, né? De saber demais, etc. Laodiceia colocou aqui, tem idoso que afasta o jovem ou adolescente com excesso de informações ultrapassadas. Sim, porque existem informações que são ultrapassadas, sim, né? E que a gente tem que se atualizar. Tem idoso que não quer se atualizar. Então, assim, a gente tem um jovem que tem muito preconceito com o idoso, tá? E a gente tem um idoso que tem muito preconceito com o jovem, como eu falei. Então, se você não sabe ponderar que o mundo do jovem hoje é um, que o seu mundo de antigamente era outro, mas que vocês estão no mesmo mundo atualmente, né? E que vocês têm possibilidade, ó, de refletir, de aprender um com o outro, né? De compartilhar essas experiências, de crescer. Se o idoso não faz isso, infelizmente ele é um idoso que vai ficar ultrapassado e, inclusive, vai estar mais suscetível a desenvolver doenças. Fato, né? Porque se ele não quer aprender coisas novas, né? Tem idoso que, não quero aprender a mexer no computador. Não vou aprender a mandar um WhatsApp, né? Não vou. Quando você começa a fazer isso, você não está querendo aprender, você não está trabalhando a sua cognição, né? A psicóloga Kátia colocou aqui no Instagram, né? Quando falamos em sabedoria, me vem a ideia de troca. Sempre temos algo a aprender e ensinar, exatamente, né? A Kátia, inclusive, gente, depois eu vou agendar uma live com a Kátia, tá? Só que a gente vai agendar no Instagram, porque no Facebook não estou conseguindo chamar as pessoas para live, né? E a gente vai no Instagram, por isso que eu quero que vocês no Facebook também me sigam no Instagram, porque lá é muito mais fácil para fazer live conjunta, tá? Então, o que a psicóloga Kátia colocou aqui é justamente isso, né? Essa ideia de troca. Uma pessoa sábia é uma pessoa que, inclusive, eu até coloquei aqui, né? Cadê? Eu coloquei aqui em algum lugar. Nas minhas anotações que eu colocava assim, uma pessoa sábia, ela sabe admitir a ignorância dela. Ou seja, ela sabe admitir que ela não sabe tudo, que muitas vezes ela não sabe. Ponto, né? E aí tem idoso que olha e fala assim, não, eu não vou aprender isso porque isso é ruim, ao invés de admitir. Eu não sei, né? Eu não sei sobre o celular, eu não sei sobre o Instagram, eu não sei sobre o YouTube, eu vou sentar aqui para aprender com você. E aprendendo que você eu vou ponderar se é isso que eu quero ou não. É uma pessoa sábia, né? Então passa por isso aí, essa questão de admitir a própria ignorância e de admitir que você tem algo para dar, você tem uma experiência para passar e o outro tem uma experiência para passar para você também. Então passa muito por isso. E às vezes o idoso é uma pessoa turrona, é uma pessoa que não quer aprender, é uma pessoa que sabe tudo. Quando você acha que você sabe tudo, você não sabe nada, porque você não aprendeu que na vida é uma troca. Na vida estamos todos trocando, independente da idade que você tem, verdade? A Cleuma colocou aqui, independente do caso, é sempre bom escutarmos o idoso, ele tem experiência de vida e uma história. Então, Cleuma, porque você chegou no finalzinho, que a gente estava ponderando é justamente isso, né? Temos que respeitar o idoso, todos os indivíduos, né?
e os idosos em especial são dignos da nossa proteção, do nosso respeito, têm uma experiência de vida, têm uma opinião. Só que quando a gente fala a questão de sabedoria prática, ou seja, de pessoas que sabem ponderar mais, né, que sabem lidar com mais equilíbrio diante das situações, é uma coisa diferente que não tem a ver com a questão de idade. Então, tem idosos que têm uma experiência de vida marcante, com situações que poderiam ter feito ele crescer muito em nível de reflexão. E não tem um olhar com sabedoria para as coisas da vida. São pessoas fechadas, são pessoas que não querem aprender, são pessoas que não compartilham, são pessoas que não recebem também do outro, ou seja, que não têm essa flexibilidade para lidar com a vida. Então, claro, a gente sempre vai escutar, sempre vai respeitar, mas a gente não tem essa coisa de antemão achar que todos são sábios, que todos sabem, vão te dar uma opinião que vai ser uma opinião boa, que vai ser uma opinião sábia, né? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Antes da gente fechar a live aqui. Na época que o meu esposo descobriu câncer, estava em estágio avançado, eu não sei se vocês sabem, já assistiram minha live sobre isso. Quando um homem ele está com câncer de próstata, dele foi de próstata, né? Em estágio avançado, justamente levou meu esposo a óbito muito rápido, justamente porque ele era mais jovem. Câncer de próstata tem a ver com questão de hormônios, etc, né? E aí, o que acontece? Ele fez a castração, que a gente chama, termo técnico, é orquiectomia bilateral. Então, você castra, sabe o gatinho? Quando você pega o saco escrotal e você abre, você tira, né, as bolinhas, que a gente fala castra, você castra. Então, esse homem ele não tem mais vivência sexual. Porque se ele toma injeção com os hormônios que vão trazer, excitação, essa coisa toda, o câncer vai avançar. E a proposta é justamente castrar para o câncer não avançar. E aí tinham idosos que me davam, idosos lá da universidade para terceira idade, que eu falei para vocês, que me davam todo tipo de conselhos, né? E conselhos nesse sentido, olha, se eu fosse você, minha filha, você é jovem, né? Você está novinha, na época 26, acho que 25, 26 anos, então você tem que arrumar uma outra pessoa, você tem que ter vida sexual. E vinha com essas ideias. E aí eu pergunto para vocês, né? Não eram poucos. Todos os idosos são sábios, né? Uma pessoa mais sábia, mais reflexiva. Olha, minha filha, você está passando por essa situação. É um desafio na sua vida, né? Esteja com ele, dê o seu carinho, dê o seu amor, faça o seu melhor, é uma fase, vai passar, né? Você vai, em outro momento, você vai reconstruir sua vida novamente. Esteja ao lado, né? E vem por aí, de ponderando. E eu recebi de muitos idosos esse tipo de aconselhamento, né? Nossa, mas você é jovem, né? E meu marido ficou 3 anos, embora ele tenha descoberto o câncer em estágio avançado, ele viveu 3 anos. Era-se esperado que ele vivesse meses, mas por conta das mudanças que eu falei com vocês, de alimentação, etc., ele viveu 3 anos ainda. E aí foram 3 anos sem vivência sexual. E aí eu recebi esse tipo de conselho. E aí eu digo para vocês, todo idoso é sábio? Não é, né? Agora, óbvio, a gente tem que ouvir a história, a gente aprende com a história e às vezes a gente aprende, inclusive, olhando para a história do idoso, para o que ele fala a respeito da história de vida dele, para a gente não fazer. Porque eu acho que uma pessoa sábia também tem esse ponto, né? Se você é uma pessoa sábia, você não vai fazer o erro, não vai cometer o erro que o outro cometeu. Você vai olhar para o erro do outro e você não vai fazer. Então, a minha experiência com os idosos, por exemplo, quando eu olho para os idosos adoecidos e eu olho a história de vida deles, a trajetória de vida deles, eu falo assim, isso aqui eu não vou fazer, porque eu não vou cometer esse erro, né? Eu não vou viver essa vida desregrada de alimentação, eu não vou ficar bebendo, eu não vou ficar perdendo noite, né? Igual os jovens da minha idade fazem, de perder noitada, de sair, beber, né? E muitos idosos eles chegam e conversam, minha filha, quando eu era nova, né? Eu saía, eu ia pra noite, eu não sei o quê, eu bebia, eu namorava, eu fumava, e daí vai. Aí, quando você olha a vida dele hoje, é uma pessoa que está adoecida, é uma pessoa que está cheia de problemas, então eu olho e falo, não vou cometer esse mesmo erro. Então passa por aí, né, também, de você ouvir a história para você não cometer o mesmo erro, né? Então é mais ou menos isso aí, gente. Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui, eu acho que não, né? Regina Arruda colocou aqui, minha avó morreu com 106 anos, não comia carne congelada, a alimentação era diferente. Então aí, você olha para o idoso e você fala assim, bom, esse aqui está com 60 anos, está ferrado, né? Cheio de problemas, esse aqui está com 106. Viveu até 106. O que ele fez que ele viveu tantos anos, né?
E você aprende com a história, não necessariamente com o que a pessoa fala também, mas de acordo com o que ela viveu, né? E aí, fechando, então, gente, o que eu queria falar para vocês? Sabedoria, então, tem a ver com a questão de você buscar um conhecimento pessoal, né? Você buscar se conhecer, você buscar se desenvolver, você buscar se aceitar, aceitar a vida, aceitar você, aceitar seu corpo. Não significa você não ter possibilidade de não fazer coisas para mudar, né? Para estar mais feliz, mas você aceitar, porque essa coisa de brigar com a vida o tempo inteiro, né? É algo que não faz parte da naturalidade, não faz parte dos planos, né, do divino. A gente passa por situações que a gente tem que aprender com aquilo, né? Tem a ver com essa questão de você aproveitar a sua experiência de vida para crescer, tem a ver com o fato de você buscar estar com pessoas mais sábias, né? Com pessoas que você olha, que são exemplos de vida, você aprender com essas pessoas também. Tem a ver com essa questão que eu já falei com vocês, de buscar autotranscendência, né? De buscar o significado da vida. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O que eu tenho que melhorar? Que contribuição que eu tenho que dar para esse mundo? Ou não olhar para o mundo, né? Mas olhar para a sua família, para os seus amigos, o que eu tenho para contribuir. E você pensar muito essa questão do legado, né? Ninguém está aqui por estar. Eu tenho um legado para deixar aqui, você também. Quando você pensa nisso, você cresce, né? Porque, bom, eu tenho que dar alguma contribuição aqui, qual seria? E você evolui enquanto ser humano, você se torna uma pessoa mais sábia, né? E aí sim. Lourdes colocou aqui, né? Minha mãe era parteira, não sei se era coincidência, ela dizia o sexo do bebê. Sim, muitos tinham essa experiência que a ciência não consegue explicar, mas é verdade, né? Quando a barriga era redonda, tem muitas coisas, gente, muitas pesquisas que a ciência fez, me baseando nessa questão que o Lourdes colocou no Face, partindo desse conhecimento prático dos idosos, né? Essa planta aqui, por exemplo, a gente vê muito no Amazonas, né? Aquela galera de lá que, tá com tal dor, tá com isso, toma chá de não sei o quê. E muitas vezes os pesquisadores vão para lá partindo dessa experiência, dessa sabedoria que foi passada de geração a geração, ou seja, desse legado bom, né? Já tem, culturalmente se diz que essa planta aqui tem um efeito nisso. Será que tem? E aí o cientista vai se debruçar nisso e descobre que realmente aquela sabedoria popular, né, aquela sabedoria dos idosos que foram passados de geração para geração, realmente faz todo sentido. Então, parte disso também, né? Quero dar uma boa noite, então, para Maria de Jesus, Raquel Barreto. Gente, é isso, né? 42 minutos de live. Espero que amanhã estejamos aqui novamente. Era essa reflexão que eu tinha para trazer para vocês. Peço quem não compartilhou, que compartilhe, coloque antes, não só compartilhe, né? Coloque os comentários, né? Você vai aprender isso. E, pum, compartilha, porque aí as pessoas assistem. Quero dizer para vocês que, não, mais uma vez, não tenho conseguido fazer lives todos os dias por conta da demanda de trabalho. Então, peço aí a compreensão de vocês, mas sempre que possível eu vou estar aqui. Quem não está no grupo do Telegram, entre. Temos grupo no WhatsApp também, quem quiser entrar, tá? É importante, geralmente sempre coloco antes tema de live, horário de lives lá. E deixa eu ver o que mais. E também hoje eu coloquei tanto aqui no Instagram quanto no Facebook a possibilidade de vocês sugerirem temas, tá? Então, se vocês têm temas que vocês acham que são importantes, eu queria aprender sobre isso. Será que dá para refletir sobre tal situação? Colocam lá embaixo, podem colocar, coloquem, né, lá embaixo, e eu vou tentar trazer para vocês esses temas que vocês vão sugerir, tá bom? Eu estou sempre aberta aí para sugestão de vocês, isso é muito importante, tá? Então é isso, né? Vinha Lima também. Boa noite, gente. Vou fechar a live no Instagram. Gratidão pela presença de vocês mais uma vez. Então, agora sempre teremos lives no Instagram também. Estou muito feliz por isso, né? E peço a você que não está no Facebook, também faça um perfil no Instagram, tá, idoso? Você que é idoso, cabeça fechada, não, só quero Facebook, não. Vem pro Instagram, porque eu vou fazer live com as meninas lá, tá, Sol? Sol, Lili, todas as meninas que fizeram treinamento SOS Alzheimer que estão comigo, as profissionais, cuidadoras, a gente vai fazer live no Instagram, tá, gente? Por quê? Porque eu só estou conseguindo convidar as pessoas a aceitar convite para live aqui no Instagram. Não estou conseguindo no Facebook, tá? Então, vocês aqui do Facebook, façam hoje mesmo a conta de vocês no Instagram, me sigam lá. E aí eu vou agendar essas lives com as meninas e vou colocar live, tal, 19 horas, no Instagram. Aí vocês vão ter que me assistir no Instagram, tá bom? E Iva Fernandes, Iva, boa noite, gente. Gratidão, gratidão, psicóloga Kátia. Vamos agendar a nossa live, tá, Kátia? Gratidão pela presença de vocês. E avisem aí a galera do Instagram que eu agora vou retornar e realmente vou fazer live sempre aqui no Instagram também, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau.
Pronto, gente, já vou finalizar aqui também. Queria salvar a live do Instagram, não estou conseguindo. Enfim, gente, Jean Fernandes aí, boa noite. Sol, Cleuma, Laodiceia, né, Vinha? Gente, boa noite, gratidão pela presença de vocês, tá bom? A gente se encontra na próxima live, que eu espero que seja amanhã, mas não vou confirmar aqui, porque eu dependo de umas demandas aí de trabalho, tá bom? Então é isso, tchau, tchau, fique com Deus.